Graça e paz, igreja, amém? Teve algumas irmãs que já me ouviram aí no celular. Calma, irmãs. Tenham misericórdia. Queridos, hoje eu vou falar que família feliz é a igreja família madura espiritualmente, tá bom? E hoje eu vou falar do nosso defeito de qualidade. E eu sei que é ruim quando a gente compra um produto e ele vem com aquele defeito de qualidade, é ou não é? Seu relacionamento fica meio esquisito com aquilo, né? Mas todos nós temos defeitos de qualidade. E o Senhor nos deu a palavra para aprender a relacionar e lidar com essas diferenças e esses defeitos. E todo problema relacional é uma expressão de imaturidade espiritual, se não de um ou de outro, de ambos. O que eu vou compartilhar com vocês é uma visão bíblica de família e casamento, em conformidade com a palavra de Deus, e que, segundo nós cremos, ela é inerrante. Então, tenham paciência. Paciência é o seguinte: não estourem antes da conta, tá bom? Quando vocês estiverem ouvindo. Segurem nas suas cadeiras, eu já avisei isso uma vez. Atente bem para a parte que lhe cabe, e no que for do outro, deixe com Deus e tenha compaixão. Pois eu sei que grande é a luta que nós temos com a nossa própria carne, às vezes a gente tem que bater forte realmente negando isso. Essa é a tendência de Adão e Eva presente em todos nós aqui. Uma família feliz, ela é madura espiritualmente por compreender as verdades espirituais, as lutas, as limitações carnais que temos, mas mesmo discernindo isso, nós avançamos pela maturidade bíblica com compaixão, com misericórdia, uns com os outros. E nós, como pastores, estamos aqui para ensinar isso a vocês, a lidar com esses defeitos de qualidade, esses problemas. Problema lá no mundo de relacionamento é problema. Para nós aqui, problema faz parte da vida e a gente tem a Bíblia para resolver isso. Então não temos medo de problema. Tito 2:1, Paulo falando para Tito, e ele era pastor daquela igreja, fala para ele ensinar de acordo com a sã doutrina. Em 2 Pedro 1, de 20 a 21, Pedro ainda diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Então não é particular. Aquele negócio que o pessoal diz: cada um entende a Bíblia do jeito que quiser. Pode até entender, mas vai dar errado. E no 21 diz: pois, ou seja, diferente de outras religiões, filosofias, ideologias, jamais a profecia teve origem em vontade humana. Não é natural o que a Bíblia pede, é contra a tendência. Mas homens santos falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, partindo desse entendimento de que a Bíblia nos pede o que não é natural, mas é espiritual, eu quero dar um exemplo para vocês. A Bíblia nunca fala para você amar o seu amigo, porque isso é natural. As outras filosofias vão dizer isso, mas a Bíblia diz para você amar os seus inimigos. Olha, todo mundo completou. Isso me lembra de um homem que eu fui aconselhar, e ele foi falar como é que estava a esposa dele dentro de casa, estava terrível. Ele falou: o que está acontecendo? Pastor, olha, ela é o inimigo dentro de casa. Eu falei: ótimo, a Bíblia diz para você amar o seu? O que nos resta então? Ainda que você tenha um inimigo dentro de casa, a Bíblia ordena você amar. Qual a opção? Vou começar falando com as mulheres. E de acordo com a sã doutrina, tá bom? Então nós, os pastores, líderes, devemos ensinar, portanto, as mulheres mais velhas, as mais velhas aqui presentes. Pastor, quem é a mais velha? Calma, mais velha é aquela que é mais velha que todas as novas, tá bom? Relaxe, não vou pedir para levantar a mão. Então, todas as mulheres mais velhas aqui presentes, ouçam o que está em Tito, capítulo 2, versículos de 3 a 5. Mas eu vou ficar só no 3 por enquanto. E aí a nós cabe ensinar as mulheres mais velhas. Então isso é uma capacitação pastoral, e a gente faz isso por meio de literaturas, aconselhamento e tudo. E vamos ensinando as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Então não apenas dentro da igreja, mas lá fora.
a não serem caluniadoras, nem escravizadas de muito vinho, porque aquela cultura adorava vinho e gostava de uma alegria e de uma farra, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Então, toda mulher mais velha deve ser apta para ensinar as mais novas. Eu lembro de uma senhora de 60 anos, mais de 60 anos, que ela tinha uma aptidão para ensino, e eu já tinha esse propósito dela discipular as mais novas, e lhe emprestei um livro. Eu falei: minha irmã, leia esse livro que eu quero montar uma classe para você discipular as mais novas. E ela leu o livro, né, e eu todo feliz. Olha, multiplicação da água. Obrigado, Benito. Olha, minha mulher, viu, servindo. Presente de Deus. E aí ela leu o livro, e eu todo feliz, né? Ela veio: pastor, li o livro. Eu falei: legal, irmã. E aí? Pastor, eu errei tudo. Eu gostaria de ter aprendido isso antes. Errei quando os meus filhos eram mais novos. Só agora aprendi certos princípios bíblicos. A classe não aconteceu porque ela teve que sair da igreja. O livro chama Amor e Respeito, tá bom, irmãos? Então, é isso. Esse é o nosso papel de, como pastores, abastecer vocês com conhecimento, para vocês compartilhar com as mais novas. Esse é um ministério feminino institucionalizado pela Bíblia. Não é uma opção. Não estou falando de criar um ministério feminino da igreja, um ministério particular de todas as mulheres. Tem coisa demais para fazer. Mulheres, levantem a mão, por favor. Levantem as mãos, todas as mulheres aqui presentes. Olha para o lado de vocês. Essas são as pessoas, mulheres, que vocês têm que ensinar umas às outras. Pode abaixar. O problema, eu vou chegar lá, é que ensino exige equilíbrio. Provérbios 16, 21 diz que quem fala com equilíbrio promove instrução. E há uma demanda por esse ministério institucionalizado pela Bíblia, mas muitas das vezes a gente nega isso. E negamos por conta da própria tendência de Eva, no interior de vocês. Esse é uma expressão do movimento feminista e de Eva, desde Gênesis. O que acontece é que, olhando tudo isso que vocês viram em volta, o tanto de mulheres presentes, as mulheres querem ensinar mesmo são os homens. E negam-se a si mesmas. Como Eva fez: Adão, deixa eu te ensinar para você comer o fruto que é certo. Adão aprendeu, comeu, e a gente está nessa desgraça até hoje. Enquanto isso, filhos, filhas e mais novas estão deixando de aprender. Vou reforçar, lembrando que a Bíblia sempre ordena a gente amar o que não é natural, a fazer o que não é natural. Portanto, a Bíblia ensina e ordena para as mulheres amarem. Lembre, amem os seus inimigos. Maridos, amem as suas esposas. Calma, mulheres, eu vou chegar na parte dos homens, tá? E aí no versículo 4 diz assim ainda, lá de Tito: assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e amarem os seus filhos. Ué, mas espera aí, eu já amo meus filhos, eu já amo meu marido. Quem não ama direito são os homens. É isso que a gente ouve o tempo todo. E esse sentido aqui, que Tito está querendo dizer, é o seguinte: a mulher gosta de ter marido, mas não gosta de ser esposa. Por isso que elas precisam aprender como é isso. As mulheres gostam de ter filho, mas não gostam de ser mães de filhos, porque dá trabalho. Isso é novo, isso é movimento feminista. Não, Tito, lá, na época de Paulo já tinha isso. E aí no versículo 5, a serem prudentes, puras, amarem, ainda, a serem prudentes, amarem serem puras, a amarem estar ocupadas dentro de casa, a amarem ser bondosas, a amarem ser sujeitas aos seus maridos, e isso tudo tem um propósito, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. A palavra de Deus, ela é santa, ela é pura, ela é irrepreensível. Porém, olha a responsabilidade de vocês, mulheres. Vocês podem difamar a palavra de Deus pela postura de vocês.
E essa origem do amarem, trazendo para os nossos dias para vocês entenderem, porque o português aqui não conseguiu expressar o original. É a ideia de filantropia, de caridade, de gostar, de graça mesmo. Então ele está dizendo, mulheres, olha, ensinem as mais novas a amarem ser prudentes e puras. Mulheres, filantropia aí na forma de relacionar. Filantropia, olha, que elas venham gostar de graça realmente de estar ocupadas em casa. E aí pode dizer, não tem nada para fazer em casa. É porque não te ensinaram, tem. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, tá, irmãos? A serem caridosas, a serem bondosas. E bondosas, a bondade, ela é completamente contrária ao controle, à estrutura do perfeccionismo. Porque a bondade é fruto de misericórdia e de graça. E Deus, como Jesus falou, bom é o Pai. Que o Pai é gracioso, é misericordioso. Esse é o padrão feminino para dentro de casa. Ensine mulheres mais velhas, as mais novas, a gostarem de estar sujeitas aos seus maridos. Sujeita aos seus maridos. Vamos para Efésios 5. No versículo 22, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Como? Por quê? E essa sujeição não é uma sujeição de adoração, é de respeito, é de temor, como ao Senhor. Pois o marido, aí ele vai explicando no versículo 23, é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Aí você pode estar, ficou uma dúvida. Eu não estou entendendo direito. Aí Paulo explica um pouquinho melhor no versículo 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, aí ele está explicando. É uma sujeição completa, não é uma sujeição parcial, não é uma sujeição relativa. Também as mulheres estejam em tudo, contanto que o seu marido não esteja pedindo um pecado, certo? Sujeita aos seus maridos, ou seja, é diferente de aqui como alguns dizem, submissão, debaixo da mesma missão. Igreja, nós não estamos na mesma missão de Cristo, estamos debaixo da missão de Cristo. Esse é o sentido. E nisto, como igreja, todos nós somos auxiliadores do nosso Cristo Jesus. Qual é a missão, mulher, do seu marido no reino? Ao menos vocês sabem, porque a tendência natural de Eva, marido, você não está me auxiliando. Mas a mulher antes foi feita para ser auxiliadora do homem em todas as coisas na terra. E o seu propósito, é por isso que eu acho bonito, quando um casal crente, daqueles atuantes assim, se unem e casam-se, porque é uma força ali para o reino de Deus. E aí continua no versículo 33, portanto a mulher trate o marido com todo o respeito, como você respeitaria Jesus Cristo. Difícil, né, mulheres? Mas a parte do homem não é fácil também. E agora eu vou falar para os homens. Tito 2, de 1 a 2, vai dizer justamente o dever do pastor, líder e mestre. Você, porém, Tito, fale de acordo com a sã doutrina. Então eu não vou falar de acordo com a cultura, não vou falar de acordo com o que os homens querem ouvir, tampouco vou falar o que o feminismo deseja. É de acordo com o que a Bíblia fala. E no versículo 2 diz, ensine os homens mais velhos, e estamos tentando, e eu estou discipulando vários homens aqui, a serem moderados, dignos de respeito. Então não é uma questão só da mulher te respeitar, homem, você tem que se fazer digno de ser respeitado. E as suas ações? O torna digno de ser respeitado? A serem sensatos, não imprudentes, a serem sadios na fé. E discipulamos vários dos homens aqui, por meio da palavra de Deus, por meio de literatura cristã, por meio de boa leitura,
E o versículo continua: no amor e na perseverança. Então é uma capacidade que nós queremos desenvolver nos nossos homens, que apesar de vir o sofrimento, não vão se abalar e manterão uma postura cristã firme. É isso que a gente quer dos nossos homens. E no versículo 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Temos maridos, homens aqui presentes, que morrer pelas mulheres. Mas quando? Quando ela faz tudo de bom, eu até dou a vida por ela. Não, mas é quando a sua mulher, a sua esposa, come daquele fruto amargo como Eva comeu, e sendo amarga, tornando-se amarga, fazendo-se amarga, por vezes tornam-se desrespeitosas e cheias de si. E daí, o que eu vou fazer? Como Cristo marido, ainda assim você deve morrer por ela. Mesmo que a sua esposa não mereça, você deve morrer por ela, porque estamos copiando Jesus Cristo, e isto é graça, isto é misericórdia, isto é amar como Jesus amou. E no versículo 26, para que isso? Para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. O seu papel, marido, é importante na santificação das suas esposas. E é lavar a mente da sua esposa. E não é lavar a mente por nossas ideias pessoais, pelos desejos pessoais, pelas filosofias que estão aí pecaminosas, mas é lavar a mente da sua esposa pela palavra de Deus. E acessar essa água da palavra de Deus é responsabilidade do homem. E tem um propósito, eu entendo aqui que tem um propósito eterno associado. E no versículo 27, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Quando você fazer isso, é para apresentar para você mesmo, marido. Que tipo de esposa você quer? Sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Olhando hoje para as ações das suas esposas, isso lhe traz satisfação? Traz contentamento, traz alegria? Ou se ela ainda está manchada, parte disso é culpa sua, homem. Não é do pastor aqui não, é sua, homem. Sendo ela completamente sujeita e respeitosa, como aprendemos, logo, se ela não estar do jeito que você gostaria, que a palavra de Deus diz, isso é parte sua que não a tem lavado pela palavra de forma adequada. No céu, talvez o Senhor olhará para a sua esposa e, olhando para ela, julgará você. No semblante do Senhor, talvez você perceba se você foi um servo bom e fiel, que ajudou ali a sua esposa para torná-la gloriosa, ajudou a torná-la santa, ajudou a torná-la inculpável. Ou talvez você vai cair em si, como um marido que enterrou o seu talento e deixou chegar lá no céu com manchas e rugas, afetando o galardão dela e o seu. E no versículo 28, da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Como é que você cuida do seu corpo, homem? Se você é relaxado, tem que cuidar, mas o da sua esposa você tem que cuidar. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, então não tem espaço para você odiar a sua esposa. Mas ela é minha inimiga, então ame. Ela é minha cruz. Mentira, a cruz é sua. Antes alimenta, dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. É papel seu alimentar, é papel seu cuidar da sua esposa, como Cristo. E por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. É uma só carne. Isso é um mistério profundo, que Paulo revelou isso, que ninguém tinha conhecido, que a relação homem e mulher figurava de forma profética a relação Cristo-igreja.
E ele fala isso: refiro-me isto a Cristo e a igreja. Aquela figura que Deus criou lá no Éden, Adão e Eva, apontava para o relacionamento de Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês, homens da Manaim, também ame a sua mulher como a você mesmo. Homens da Manaim, Cristo pagou o maior preço, e a nós homens cabe o quê? Beber deste mesmo cálice que Jesus Cristo bebeu, do sacrifício da nossa própria vida, em prol da vida das nossas esposas. Filhos, pronto, homens, pode soltar, pode relaxar, respira. Está todo mundo tenso. Tito 2,6. Da mesma maneira, e aí nós pastores, encoraje os jovens a serem prudentes. Como a Bíblia só pede o que não é natural, então o jovem prudente quase não existe, né? Não adianta você esperar. Mas, embora não exista, não se justifica, e cabe a nós encorajar a prudência. Efésios 6, de 1 a 4, vai dizer: pais e filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então, a obediência aos pais é aonde? No Senhor. Desobediência é natural, mas a obediência, ela é espiritual, vem do Senhor. A obediência deve ser dentro dos limites da exigência do Senhor. E aí no versículo 2, honra o teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida na terra. No versículo 4, pais, não irritem os seus filhos. Mas como é isso? Antes, como é que você não vai irritar? Crie-os na instrução e no conselho do Senhor. Não é seu, não é a sua ideia, não é a sua instrução. Filhos já tendem à irritação natural. E conforme os princípios de obediência exigidos não estão conforme a palavra de Deus, o pecado detesta limites e o seu filho vai explodir. Além da palavra nos dizer qual deve ser a instrução, ela também nos diz como deve ser e a melhor forma de instruir os nossos filhos. Provérbios 15 está cheio de conselhos. A resposta calma desvia a fúria, Provérbios 15, 1. Mas a palavra ríspida desperta o quê? A ira. No 15, 4, o falar amável é árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. No versículo 28, o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra mal. Não, você tem que falar tudo que está dentro mesmo. Se eu não falar, eu vou morrer. Vai morrer, vai para o inferno, desgraçado. A Bíblia diz que tem que pensar antes de falar. Tem que pensar antes de falar. O justo pensa, pondera. E eu aqui, já depois do culto, veio uns me abordar, né? Já tive que disciplinar meus filhos várias vezes. Mas a questão da disciplina não é nem tanto a desobediência deles. Foi o meu coração. E por vezes, aí a minha esposa, passado 5 dias depois da desobediência, você não vai falar nada não? Falei, não posso falar ainda, porque eu sei que se eu abrir a boca, eu vou jorrar o mal. E desde 2017, marquem essa data aí, o tom de exortação meu é este, que vocês estão ouvindo. E quando a coisa magoa ali, fere, aí eu levo às vezes mais de uma semana. Só quando eu abro a boca, com resposta calma, com falar amável, pensando antes de responder, e como diz Provérbios 15, 18, o paciente acalma a discussão, é que eu começo a disciplinar em casa. Provérbios 25, 15 diz, a língua branda quebra até os ossos. Romanos 12, 17 diz, não retribuam a ninguém mal por mal. E muitas das vezes, como somos desrespeitados, e aí eu sempre falava isso quando ensinava os pais de crianças. Quem tem filho novinho assim, sabe, nasceu, está bonitinho no colo, uma das primeiras palavras que eu sempre falo, não se preocupe, o seu filho vai envergonhar você um dia.
Não se preocupe. E a vontade sua é de pá, na hora, né? Mas não é assim. É com graça, com misericórdia. J.C. Riley diz, abrindo aspas, é perigoso fazer com que os seus filhos tenham medo de você. O medo espalha a semente da hipocrisia e faz o quê? Conduz a ocultações. O medo espalha a semente da hipocrisia e leva a muitas mentiras. Fechando aspas. Agora, o filho que se irrita pela obediência que o pai exige no Senhor, aí é uma questão do seu filho com Deus. 1 Tessalonicenses 2, de 11 a 12 diz, pois vocês sabem que tratamos a cada um como um pai trata os filhos. Então, isso que vocês vão praticar em casa, vocês têm que praticar aqui dentro da igreja. Mas como é que um pai trata os filhos? E aí Paulo diz, no 12, exortando, consolando, dando testemunho. Qual o propósito? Ser bonzinho, ter um filho bonitinho? Não, para que vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Filhos, Deus os estima, você tem que pensar isso. Observem o seu testemunho. Isaías 66, 2, Deus diz assim, a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito e que treme diante da minha palavra. Você é estimado por Deus? Concluindo, dado o humanismo presente, a forma de viver desse mundo, presente até mesmo na igreja, e até em algumas literaturas cristãs, que algumas eu já joguei no lixo. Você deu o livro? Não, eu joguei no lixo. Estava errado aquilo. Entendo o quão difícil é, complicado, mas eu vou reforçar o que Paulo falou para os seus ouvintes. Em 1 Coríntios 14, de 37 a 38, Paulo disse, se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça o que eu estou lhes escrevendo, é mandamento do Senhor. E se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. E às vezes você está orando e tentando fazer do seu jeito, e não muda, porque talvez você esteja na ignorância do Senhor. Porque quer fazer do seu jeito, da sua forma. Gênesis 3,16 diz assim, a mulher, o Senhor declarou, o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. No original, o final desse verso foi construído da mesma forma gramatical ao que foi dito para Caim no capítulo 7, ou no capítulo 4, no versículo 7. Igualzinho, você abra a Bíblia no original, na internet, compara lá que vocês vão ver que é igualzinho a estrutura gramatical. Ah, mas eu não entendo gramática. Não, Ctrl+C, Ctrl+V, compara os desenhos então, você vai ver. E disse assim o Senhor a Caim, ele deseja conquistá-lo, o seu pecado, mas você deve dominá-lo. Então, trazendo a compreensão, no hebraico o que quis dizer é o seguinte, mulher, sabe o seu desejo de controle e de posse quando você comeu daquele fruto? Sabe esse pecado seu de desejar controlar, de possuir? Ele vai ficar lutando no seu interior, vai ser contra você. E esse desejo que você tem de controlar, possuir, ou como diz até a piadinha, né? Ah, o homem é o cabeça, mas nós, as mulheres, somos o pescoço do inferno. Tá louco, não tem nada disso. Está dizendo assim, sabe esse desejo que você tem de ser o pescocinho, traduzindo? Sabe isso? Essa piadinha agradável que você tem? Então, o pescoço também será o homem, tá, mulher? Ele terá que dominá-la. E para entender mais ainda, mulheres, o teu desejo te impelirá contra o seu marido. Deus está falando, esse é o seu defeito, isso é a maldição que eu dei para você. E sabe o que vai acontecer? Ele vai te dominar. Você será contra ele e cabe a ele dominar. Isso aí é a guerra dos sexos. Gênesis 3, básico.
Esse é o movimento feminista, isso é moderno. Não, o movimento feminista é a expressão de Eva. Nada novo. Mas como o pessoal conhece muito pouco de estrutura bíblica, não consegue discernir isso. E ficamos apenas focando que a grande maldição foi a dor de parto. Não. A maldição de Deus envolveu a dor do parto e esse conflito relacional. O seu desejo de dominar, mulher, dei para ele. Deus estava dizendo, olha, vai ser um sofrimento entre vocês. E eu sei, mulheres, vocês sofrem, porque esse é o defeito de qualidade de vocês. Se fosse só a dor do parto, seria tão bom. 1 filho, acabou. 2 filhos, acabou. Aí Deus, eu acho que achou, não é pouca dor, eu acho que eu vou colocar elas, piorar um pouquinho mais. Eu sei que vocês sofrem. E maridos, percebendo isso, não é para julgar a esposa, é para você ter compaixão, porque essa é a luta interior de suas amadas. E vocês têm que ajudá-las nesse processo de santificação, de lavar pela palavra, de dar a vida, ainda que isso aconteça, como Cristo. Aí algumas podem até dizer, mas eu gosto de ser submissa. Você gosta que ele governe nas áreas que você não gosta de assumir. As mulheres estão rindo. E quando ele não faz o que você não gosta de fazer, certo? No silêncio dos seus pensamentos, eu falei silêncio, tá? Mas no culto anterior eu já falei. Já tive casos, na panela que foi jogada, no telefone que atravessou a sala. Uma vez um casal me ligou assim, Getúlio, vem aqui. Falei, o que foi? O telefone atravessou a sala todinha. Olha essa panela de pressão, Getúlio, está amassada. Então, eu estou excluindo essa parte física, tá? Então, no silêncio dos seus pensamentos, mulheres, corre o risco de você chamar o seu marido de banana e etc., porque isso é Eva no seu interior. Porque no fim, ele não faz o que você, pescocinho, gostaria. Não tem relação nenhuma com Deus, mas com seus desejos pessoais. E não estamos aqui para transformar o outro conforme o meu desejo. Estamos aqui para ajudar um ou outro a ser mais semelhantes a Jesus Cristo, o Senhor. Não com o marido das suas cabeças, nem com a esposa dos seus sonhos. Isso tudo, essa maldição, nos tornou como pessoas em opostos. E tudo isso é do defeito de qualidade chamado pecado. E todos nós somos pecadores. É uma natureza contrária, é uma natureza oposta, que necessita ser dominada, e a verdadeira natureza que precisa ser dominada é esse interior feminino. Com isso, confusões vão acontecer. Repare com o pecado presente, perceba o tamanho da crise que está no nosso mundo. E olha só o tamanho, os motivos egoístas da esposa, porque o que ela quer é o egoísmo, é o desejo pessoal dela, vai estar sujeito a uma liderança egoísta, porque o homem também é pecador. E não raramente a liderança desse homem, por vezes, ele é opressora. Isso é paz, irmãos? Não, isso é fruto da queda, isso é Gênesis 13, isso é o que Deus falou que ia acontecer, por ter comido o fruto. Mas eu estou levando vocês à maturidade espiritual para discernir a realidade de quem somos, para aprender a lidar com paixão e misericórdia e bondade e graça. A maldição inclui o desejo da mulher de controlar, mas esse controle foi dado ao homem. Olha o trabalhão, para nós dois, homem e mulher. A submissão voluntária da mulher, lá em Gênesis 2, era voluntária. Está lá. Foi substituída pelo desejo de controlar o marido. Por consequência, o marido vai ter que lutar contra esse desejo dela para governar. O movimento feminista, repito, é só a evidência de Gênesis 3. Porque quando vamos estudar
a antropologia humana, conforme a Bíblia, veremos essas marcas na construção de cada um de nós. Mas como é que eu vou reagir a isso? É por isso que a gente está dando a palavra. Porque o coração do homem é um mistério, mas a Bíblia revela a origem e diz como devemos reagir a isso. Provérbios 25 vai dizer que como águas profundas é o coração, o propósito do coração humano. Mas aquele que discerne consegue trazer à tona. Eu estou, como pastor dessa igreja, ensinando vocês a discernirem o que está acontecendo. Aí você pode falar, porque a minha mãe era assim, o meu pai era assim. Não. Porque Eva era assim, a mulher é assim. Porque Adão era assim, o homem é assim. E o que falar? Quando errarmos, exortações apenas sobre princípios bíblicos quebrados, não sobre desejos pessoais. E como falar? Ternura. 1 Timóteo 5, de 1 a 2 diz: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse pai. Aos jovens, trate os jovens como irmãos. No 2, as mulheres idosas como as mães, e as moças como irmãs, com toda a pureza. 1 Tessalonicenses 5,14 diz, 4 formas de a gente tratar. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os que estão desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. E dessa forma, a glória de Deus passa a brilhar na igreja. Tem alguém perfeito aqui? Não. Pastor, como é que você sabia o meu pecado? Porque você é filho de Eva e você é filho de Adão. Ah, mas eu não tenho Jesus, como é que é isso? É só com Jesus para aprender a resolver isso. Porque só o Senhor Jesus capacita a entendermos isso. E nos dá força para mudar o nosso interior e lutar contra isso. Gênesis 3,15 já tinha falado, que era do descendente da mulher que pecou. Olha que coisa linda. Mulher, você que pecou, que eu dei essas dores, é de você que virá o Salvador. Isso é pouco, mulheres? Isso é pouco? Olha o tamanho desse amor. É de você. E essa desordem que aconteceu na nossa relação com Deus, afetou a nossa relação uns com os outros. E Jesus é a única solução para essa natureza pecaminosa, para nos transformar. E é uma natureza que ofende Deus, que ofende as nossas relações e nos separa. Seja que filho, seja que esposo, seja que esposa, se você não entendeu, é só Jesus. Como diz em Tiago 1,21, eu oro, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Há salvação? Sim, na palavra de Deus. Ela mostra o quanto caídos nós somos, mas também revela como podemos ser salvos. Agora, se você já tem Jesus, Gênesis 3,6 diz, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido que comeu também. Quando Eva comeu o fruto, o silêncio de Adão naquele instante era santo, porque Adão ainda não tinha pecado. O silêncio de Adão não era pecaminoso. Adão, por sua vez, errou, mas não no silêncio. Errou porque não fez o que Cristo fez. Quando a Eva comeu o fruto
E Deus constatou aquilo. O que Adão deveria ter feito é: Senhor, a minha esposa comeu fruto, pecou. Isso é triste, isso é desagradável. Ela queria me controlar, mas eu, como marido, dou a minha vida por ela. Era isso que Adão deveria ter feito. Esse foi o primeiro Adão. Isso é o que Deus cobra de nós, homens, em Efésios 5:25. Maridos, amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Este é o segundo Adão, que a igreja errou, comeu do fruto e falou: eu morro por ela mesmo assim. Eu gostaria de dizer mais coisas para vocês, mas não vai dar tempo. Então vai ficar como um apêndice para quem vai na célula, tá bom? Se você, pastor, eu queria saber, vá numa célula. Vá numa célula. Pesquisa aí. Vamos colocar de pé? Já concluindo. Filipenses diz assim, 2, de 14 a 15. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. É isso que Deus quer. Eu apresentei aqui quais são os nossos problemas. Eu disse aqui como você deve agir, reagir. Você já discerniu as coisas espiritualmente pela palavra de Deus, que é capaz de salvá-lo, de mudar essa situação. Então, quando participar desse elemento, pegue os elementos, segure firme com as duas mãos, cuidado para não tomar um banho. Abra a tampinha de cima firmemente, com cuidado. Isso. Obrigado, esposa. Nossa. E agora, eu quero que você reflita aí no seu coração. Senhor, eu discerni algumas coisas no meu interior, eu me arrependo em nome de Jesus. Discerna, irmão. Pense. Alguém ficou sem receber os elementos? Levanta a mão, por favor. Alguém? Não? Isso aqui é participar com consciência a respeito da sua conduta. Você faz parte do corpo de Cristo e o Senhor quer que você viva de maneira digna no seu relacionamento, no seu casamento, com o seu esposo, com os seus filhos, em nome de Jesus. Participemos do primeiro elemento, do pão. Obrigado. Esse é um culto racional. Jesus Cristo derramou o sangue dele por nós. Não foi à toa, irmãos. Maridos, como Cristo derramou do seu corpo, entregou, e o seu sangue, temos que fazer isso pelas nossas esposas. Mulheres, como a igreja está servindo e participando desse pão, seja assim com seu marido em nome de Jesus. Beba do segundo elemento. Amém? Esse é um culto racional. Isso é discernir espiritualmente. E nós, como pastores, estamos trazendo vocês a consciência para batalhar e compreender as coisas espirituais. A palavra pode salvá-lo. Vamos adorar o Senhor? Obrigado. O Senhor é o nosso conselheiro, amém? E eu oro para que Deus esteja realmente transformando em alegria aqueles que estão vivendo em cinzas. E que realmente converta o pranto de vocês em louvor. E a palavra de Deus, ela pode salvar dessa forma. Aqueles que sentem falta, né? Até aqui a palavra, eu não disse no culto anterior. Palavra pura e lida a vocês, como uma palavra de esperança.
2 Pedro 3, de 16 a 18, Pedro disse que as cartas de Paulo contêm algumas coisas difíceis de entender. Falamos sobre as cartas de Paulo, aos quais ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Guardem-se. Cresçam, porém, na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém, amém e amém. Que a graça desse nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo e a consolação da palavra de Deus sejam com todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Vão na paz em nome de Jesus. Deus os abençoe. Aleluia. Não percam a bênção, tá? Nada de ninguém pecar no estacionamento. Salvar, um pacto para selar, silêncio do céu, resgate e salvação, encheu seu coração, e ele nem hesitou.